144,000 of all the tribes of the children of Israel. E eram 144 mil assinalados de todas as tribos dos filhos de Israel. Perfectly named. Ele os citou perfeitamente. Now, if you have to be a British Israel discerner sitting here, agora, se acontecer de haver algum observador britânico de Israel assentado aqui, listen how this takes the wind out of it. Ouça como isto vai tirar o fôlego disso. Veja. Of the tribe of Judah were sealed 12,000. Da tribo de Judá havia 12 mil assinalados. Called the tribe. Chamados a tribo. Amém. Deus abençoe, irmãos. Tá tudo bem? Com calor e tudo, né? Muito bem. Nós vamos ler em Zacarias, capítulo 4, versículo 10. Zacarias 4:10. Porque quem despreza o dia das coisas pequenas, pois esses se alegrarão, vendo o prumo na mão de Zorobabel, os 7 olhos do Senhor que discorrem por toda a terra. Dá-nos graça, Senhor, para podermos reconhecer Sua manifestação em cada época e nos responsabiliza para poder ver aquela manifestação de nossa época. Conceda a Tua bênção. Fale ao nosso coração, muda a nossa vida, faz-nos mais próximo de Ti, sabendo que quanto mais perto vivemos do Senhor, mais seremos ignorados pelo mundo. Mas queremos nos aproximar de Ti, com sincero coração, para glorificar o Seu nome. O ser humano é falho, mas o Senhor usou sempre manifestar através da pequenez, da simplicidade. Ainda que o ser humano acha ser grande coisa, mas ele não é nada mais do que a erva que se passa. Estamos agradecidos a Ti, Pai, por poder ver o que vemos e nos descansar na Sua promessa. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Senhor. Amém. Pode sentar. O dia das coisas pequenas. A pergunta
manifesta quem despreza o dia das coisas pequenas. A gente sabe que quem despreza é o grande. O grande sempre despreza o dia das coisas pequenas. A manifestação de Deus, por maior que seja, ela é pequena. Porque Deus se manifesta, se revela da forma mais simples que o homem possa ver. Deus não vem de uma forma em segredo. Ele vem no homem. Todo mistério é revelado na carne. Tem que estar numa carne. Como o próprio Mombrana diz, que o mistério de toda a Bíblia é o ministério do sétimo anjo. E o sétimo anjo era a manifestação de Deus em carne. Então, toda a simplicidade de Deus. É uma coisa grande? É para nós, mas é pequeno. E quem despreza o dia das coisas pequenas? Então a gente pode começar desde Gênesis e ver que sempre os grandes ignoraram as coisas pequenas. Porque as pessoas esperam Deus em grande coisa e está em pequena. Até nos dias de Jesus, eles esperavam Deus diferente. Mombrana diz que eles montavam como uma peça. Vai descer uma escada do céu e Deus vai vir nessa escada e vai baixar bem na nossa congregação e nós, o sacerdote, o saudaremos e ele então é um dos nossos. E quando veio na manjedoura. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Só um grande, que quem vai na manjedoura são pastores. E na Bíblia, e mesmo na história, diz que o ofício mais baixo que existia era exatamente o pastor de ovelhas. Ao ponto que José falou para Jacó: diga lá para o meu pai, falou para os seus irmãos, diga ao meu pai, quando vocês chegarem no Egito, vocês não digam que vocês são pastores de ovelhas, porque é uma abominação aqui no Egito. É muito simples ser pastor de ovelha, mas diga que é pastor de gado. E se você acompanha a pregação do irmão Brana, você vê que o irmão Brana mostrou que José é a perfeição e Jacó a graça. Mas Jacó, ele tinha sido um trapaceiro e passou para Israel, um príncipe com Deus. A perfeição agora é querendo ensinar a graça a mentir. E não conseguiu. A graça, diz o irmão Brana, que esse é um pequeno arranhão que a pessoa tem. Mas a graça passou sobre aquele arranhão e apagou. Quando eles chegaram no Egito, o que vocês fazem? Seus servos são pastores de ovelha. Oh, mas porque não falou o que eu mandei falar? Aquela vida, aquele tipo de vida de falhar, de mentir, tinha acabado para Jacó. Agora ele falou a verdade, não importando se vão nos desprezar, o novo nome é Brana. A coisa é assim. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Então vem aí o dia das coisas pequenas.
a manifestação de Deus sempre foi um dia. E aquele dia foi uma manifestação pequena. Deus vindo na manjedoura era tão insignificante, eles esperaram ele como rei. Ele será rei. A hora que ele nasceu, um bebê chorão. Você parece que era diferente do que eles esperavam. Mas ao mesmo tempo que o anjo disse que ele seria rei, o outro já tinha dito lá atrás: um menino nos nasceu, um filho se nos deu, e o principado está sobre os seus ombros, e o seu nome será maravilhoso, Conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade. Tem que vir cumprindo profecias. Irmão Branham, dentro desta mensagem, qual é a atração sobre a montanha? Ele fala um pouco sobre isso, eu quero ler para vocês. O 73. Poucas centenas de anos depois daquilo, lá havia um homem ungido, com o mesmo Espírito. E ele havia saído do deserto, falando de João, não ligado a qualquer organização, embora seu pai fosse um homem de organização, um sacerdote de uma ordem. Eu acho interessante as pessoas acharem difícil deixar um companheirismo. João, o Batista, ele deixou a ordem sacerdotal do pai. Aí fica um chorando, aí, deixar aquele companheirismo é tão difícil. Eu sei que o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome mesmo, mas eu estou num companheirismo, está tão bom, e eu tenho dó daquele povo. E não tem dó de você. Você tem dó daquele povo e não tem de você. Você ama aquele povo e não ama você. Enquanto que João Batista, ele olhou para tudo aquilo e diz: olha, é muito maravilhoso, meu pai é um sacerdote, mas não vai dar. Ele sabia, Deus sempre falava através ou profetas, depois que o profeta partia, vinha a mensagem dos sacerdotes. Mas João não pode. Eu não sinto nada por isso. Eu não sinto de seguir a linhagem do meu pai. Meu pai é sacerdote, mas eu não sinto de seguir a linhagem dele. Eu vou para o mato. Não sei o que Deus vai fazer comigo, vou para o mato. Vou para o deserto, comer diferente, viver diferente, parecia um louco. Não seguia. Eu penso assim, o que pensava o pai de João? Se estivesse vivo ainda ali, o que ele podia pensar? O meu filho não segue minha linhagem? Sempre segue a linhagem do pai? E agora o meu filho não segue a minha linhagem? O que dizem lá fora de nós? Eles falam a meu respeito. Eu, um sacerdote, o meu filho foi para o deserto. O que vai acontecer? Eu não sei se estava ao mesmo tempo da profecia de João, o pai estava vivo. Mas se alguém da família pudesse olhar para aquilo e ver, estava desconforme. Hoje um pastor não tem filho pastor. Muitas vezes se faz um filho pastor por causa dos dízimos, para poder seguir a linhagem dos dízimos. Mas mensagem mesmo o filho não tem como o pai. Vocês estão me entendendo? Então que se faz, levanta o fulano aí, já é um obreiro, vamos fazer dele um pastor, que o pai morreu, mas ele não tem ministério de pastor. É melhor ele catar coquinho, vender picolé. Mas hoje está acontecendo assim. Eu que já estou velho, mas tem que ficar, já preparar alguém. Não posso preparar um dos meus filhos. Ninguém tem vocação. Nenhum deles tem vocação para ser um pastor. Nem para ser um obreiro.
tem hora que, graças a Deus, que não tem. Porque senão a gente já ia começar a preparar, vai ficando velho, vamos preparar, menina, porque você sabe, tem dízimo para entrar, então já pega só a linhagem do sacerdote. Lá era assim, mas aqui não é. E começou com João também. O pai era sacerdote, mas João não. Mas ele foi acima de sacerdote. Ele não estava preocupado com o sacerdócio, seguir a linhagem do seu pai, para que todo mundo viesse falar bem dele. Oh, você é filho do Zacarias, você é um grande homem, o seu pai tinha uma grande mensagem, você também. É a mesma coisa do William Branham. O que o irmão William Branham deixou? Para nós poder falar assim, olha, o seu pai foi um profeta, e graças a Deus que você ficou no lugar dele, você também é um pregador. Não deixou nada. Não tem um pregador. Tem uns que podem contar bênção, testemunho da vida do irmão Branham, mas não tem vocação para entregar uma mensagem. E é melhor que não entregue, porque se não for vocacionado, é melhor que não entregue uma mensagem. Vocês me desculpem, porque eu nem pensei nisso, eu estou pensando só em outra coisa aqui, e aí acabo entrando em outros pormenores, porque são coisas familiares. Chega na minha casa, e as pessoas devem pensar, será que vai ter alguém da família do Osmar que prossegue naquele ministério dele, que faz alguma coisa, que vai entregar essa mensagem, que vai levar o Cordeiro saiu do trono, um novo nome, e vai levar para frente? Não tenho ninguém vocacionado da minha família. Então você vai olhando para a família assim, tem hora que dá até vergonha. E se nós permanecemos de pé, e se o povo permanece crendo, não é pelo bom testemunho das famílias de pastores, principalmente da minha. Eles creem por causa da mensagem. E chega um ponto que eles não creem nem por causa de mim. É por causa da mensagem. Existe um ministério para aquilo, existe uma vocação. Aquilo está sendo entregue e não podemos fabricar, não adianta nada eu fabricar alguém e colocar. Quem é, nasce. Quem é, nasce. Quem é não é feito pelo pastor. Quem é não é feito pelo grupo de irmãos. Quem é nasce. Aquilo flui. É como uma fonte, uma mina borbulhando. Não precisa de uma bomba. Mas aquilo ali é uma mina, aquilo borbulho, você tira e ela dá, mas você só vê a terrinha lá do fundo ficar mexendo assim, porque está borbulhando, tem algo lá no seio da terra. O que é um pregador? Pregador vocacionado para esta etapa final, tem que ter algo borbulhando lá do seu interior. Aquilo é uma vocação. E o povo percebe, tira e não acaba, que isso? Põe título e mensagem, tem mais. Eu escuto um CD, quero escutar outro. Até eu admiro do povo ser desse jeito. É porque eles percebem, borbulha algo que os satisfaz. Borbulha algo que lhes chama a atenção. E não é o ser humano, não é a minha família, mas é o ministério da hora, que flui livremente. Você vê aquilo borbulhar, culto após culto. Eu mesmo fico para trás percebendo isso. O que está acontecendo? Culto após culto, mensagem após mensagem. Isso daí não é ser humano, isso não pode ser estudo, isso só tem que ser Deus. Aleluia.
mas é o dia das coisas pequenas. E os grandes estão desprezando, os teólogos estão desprezando esta classe de mensagem. Os estudados estão desprezando esse tipo de pregação. Porque eles querem fazer dentro de suas formalidades de estudo, isso daqui é diferente, borbulha, tira e brota mais, tira e brota mais. Quanto mais tira, mais tem. Aleluia, aleluia. Não existe nada daquilo da mina falar, ó, vai devagar, senão eu seco. Não tem nada da gente parar e falar, ó, vocês não bebem muito não fica com essa sede no pote como vocês veem, porque senão eu paro de pregar, eu já não estou tendo mais nada. É a mina, é aquilo borbulha, aquilo sai lá do interior do seio da terra. Agora essa mensagem sai lá do seio de Deus, do coração de Deus, borbulha para poder te saciar. E sempre eu tenho isso em mente, não tem jeito de ser humano. Irmão Brana dizia, isso não pode ser o homem, isso é Deus. E até hoje eu vejo isso, não pode ser o homem. O que o irmão Brana ensinou não podia ser um homem, era Deus. Então eu creio nessa mensagem e creio no mensageiro. Vai a hora da mensagem da esposa. Não é nossa eloquência, não é nossos pulos, não são nossos pulos, nossos gritos, nossas glórias. Não fazemos isso para crescer o ministério, para ter o ministério, para dizer que a igreja está aquecida. O que aquece a igreja é a palavra. Você tem a palavra no seu interior e diz, o próprio profeta vem ensinando isso, que o sacerdote do Velho Testamento, o que ele fazia? Ele só pegava a lenha e ficava ali no altar. Ia queimando ele punha outro. O fogo não podia apagar. O fogo do altar não podia apagar. E tinha um sacerdote, mas o sacerdote era comissionado. O sacerdote tinha uma linhagem. Ele era da linhagem de Davi, mas ele era da linhagem correta. Ele era daquela linhagem da tribo certa de Levi. Depois, quando chegou Jesus, era difícil eles aceitar Jesus, porque ele não veio de Levi. Agora era a segunda ordem de Melquisedeque. Agora era diferente. E eles não podiam aceitar porque mudou a ordem. Mudou da ordem da lei para a ordem de Melquisedeque. Muda da ordem de Melquisedeque para a ordem da revelação. Sendo o mesmo Deus fazendo isto. Aquilo que ele pode dar no tempo da lei, agora ele vem no tempo da graça e dá algo maior. Mas de uma forma menor, de uma forma pequena. Você olha, é um homem. Nós te condenamos não pelas obras que tu fazes, mas sendo tu homem. Você quer se identificar com Deus. E ele era Deus e estava manifestado como homem, mas eles estavam olhando o outro lado, porque quando Deus fala, é através de ser humano. É simples. Era bom você ouvir a voz de Deus direto, mas você não aguenta, nem eu. O povo não aguentou, o povo de Israel não aguentou, era que eles viram o rosto de Moisés como um profeta que velava Deus. E o povo não aguentava olhar no rosto de Moisés, ele teve que pôr um véu. E vocês podem ver que sempre se chama de véu essa coisinha furada. O que podia tampar a glória de Deus com essa coisinha furada? Esse véuzinho ralo que as mulheres põem na cabeça. Aquilo ali era algo forte. Moisés teve que colocar um véu no seu rosto, porque o seu rosto brilhava, porque Deus estava de trás daquela pele. E o povo diz, não fale Deus conosco. Fale Deus contigo e você fala conosco, para que não morramos. Eles reconheceram, e aí Deus começou a falar através de profetas. Deus pega e se manifesta, se encarna, e começa a falar, mas de uma forma tão simples, tão pequena,
que as pessoas desprezam. Não vem através de grande coisa que chama atenção, mas de algo simples. E ali está Deus manifestado para o povo. Amém. Vamos continuar aqui de João 73, qual é a atração sobre a montanha? Mas ele saiu do deserto vestido com uma pele de ovelha ao seu redor, com cabelos por toda a sua face. Ficava penteadinho, não. Talvez você olhava nele e parecia um louco, cabelo de penteado, jogado para todo lado. Olha o tipo de pregador, me desculpe, mas deixa eu dar uma olhadinha lá atrás. Se o papai dele estivesse vivo e desse uma olhada nele, dizer, meu filho, que coisa indecente. Nem o seu cabelo está no lugar. Você tem que se ajeitar melhor para poder entregar essa mensagem. E ele vinha, ele entrava na cidade e parecia aquele tipo de pregador que só pensava em Deus, só pensava no céu. Ele parecia um fanático e não era. E ele chegava com a mensagem, ia lá na casa do rei. Ele não ia pedir saquinho de cimento, terreno para fazer igreja. Ele ia lá na casa do rei e dizer, não te é lícito possuir a mulher do teu irmão Filipe. A mulher, você sabe, ela gostava muito. Deu uma olhada nele. Deve ter pensado, qualquer dia eu te arranco a cabeça desse pescoço. Qualquer dia eu me livro de você. Como você pode se atrever em vir aqui na casa real e trazer uma mensagem contra nós? E ele nunca voltou atrás. Ele nunca pediu desculpa. Ele nunca se perdoou. Ele pregava e ia para o mato. E a Bíblia diz em São Lucas capítulo 2, e sendo Anás e Caifás sumos sacerdotes, naqueles dias a palavra do Senhor veio a João Batista no deserto. Eles criam que a palavra tinha que ser neles, vir através deles, mas Deus já tinha um profeta, mas depois de 400 anos. 400 anos era imperado por sacerdotes. Não tinha profetas, de Malaquias a João Batista, 400 anos, não tem profetas. Então, eles estão tomando conta, sacerdote toma conta, mas sacerdote não tem revelação, sacerdote não tem profecia. Sacerdote tem que pregar o que está escrito. E Deus precisava de um profeta, e deixou 400 anos aquilo quieto. E a turma de sacerdotes tomou conta e levantou doutrina de um lado, fariseus, saduceus, essênios, herodianos. E como poderiam agora receber um profeta? E quando chega uma coisa pequena, mais esquisita, despenteado, com uma veste diferente, comendo diferente deles. Olha, a própria família podia olhar de coitadinho do meu filho. E Deus dizia para ele, continua assim, você é meu. Mas que tipo de homem selvagem está aqui? Ele saiu do deserto vestido com uma pele de ovelha ao seu redor, com cabelos todos em sua face. Ao invés de estarem brancos, eram negros. Qual era a atração desse homem que chamou a atenção de toda Jerusalém e Judeia? Qual é a atração dele? Porque o homem que chama a atenção é um homem bonito, mas esse não tem beleza. Qual era a atração? O que estava chamando a atenção do povo em Jerusalém, na Judeia? Aí o profeta diz, alguns deles estavam saindo e dizendo, há um homem selvagem lá embaixo. Tem um homem selvagem pregando aí que o Cordeiro saiu do trono. Tem um homem selvagem pregando novo nome. Há um homem selvagem aí embaixo. Ele prega diferente, ele veste diferente. Porque a pregação é uma vestidura, e a nossa pregação é diferente, é uma vestimenta diferente. Não porque nós queremos. Deus nos vestiu com a vestimenta do dia. E eles não dão conta de ver. Quem é esse? Há um selvagem aí pregando aí embaixo. Ele está tentando afogar as pessoas na água. Naquele tempo, não havia batismo, senão. João Batista foi o primeiro a chegar. Irmãos, depois de quantos milênios, irmãos?
Eles foram batizados no mar, em Moisés e na nuvem. Mas agora João Batista diz, não, a coisa agora é dentro do rio, vem cá. Ele entrou dentro do rio e as pessoas que arrependiam, chegava a ele e ele descia aquelas pessoas nas águas. Nem mostra a Bíblia que maneira, que nome ele expressava. Mas ele descia as pessoas nas águas, mostrando para elas, olha, vai vir um depois de mim, vai chegar, vai ter um ministério depois de mim, depois do meu 7º, terá a noiva aí, terá um ministério, sim, será tão humilde, mas é o 8º, não, é que come a palavra do 7º, e depois que come tem que profetizar outra vez, a mesma coisa. Essa mensagem não é uma mensagem nova que nós extraímos e estamos pregando diferente de William Branham. É a mesma mensagem de William Branham, mas com aquela revelação que William Branham pregou no dia, que as pessoas não puderam receber aquela revelação. E você, como eleito, hoje passa a ouvir dizer, isso é verdade. Está escrito, eu creio assim. Aleluia. Deixa eles falarem de nós. Se nós formos preocupar, nós não temos nem ministério. Deixa eles falar. O ministério é a palavra sendo manifestada no dia. Você não tem que fazer nada. Eu não tenho que pregar mais. Eu não tenho nem que visitar todos os irmãos no Brasil que desejam que eu vá lá visitá-los. Eu nem preciso ir lá. Eles têm que saber que eu não preciso ir lá. Eles estão satisfeitos com a palavra. Eles têm decidido a ficar sozinho com a palavra, assim como João Batista ficou sozinho com aquela palavra. Cada eleito está ficando sozinho com a mensagem do dia. Não importa o que os outros pensam, falam, digam. Você tem a revelação que aquilo é Deus e ninguém te muda. Amém. Amém. Alguns deles estavam saindo e dizendo, há um homem selvagem ali embaixo, ele está tentando afogar as pessoas na água. Quem já tem ouvido falar de tal coisa como essa? Outros estavam curiosos, dizendo, este deve ser o Messias. Um deles disse, pode ser um dos profetas. Eles não sabiam o que pensar. Mas o que era aquilo? Era Deus cumprindo Isaías 40. Oh, se o povo pudesse perceber hoje, porque esse tipo de mensagem que está saindo daqui hoje, qual o motivo disso daí? Eles deveriam pensar. Um falou, mas eu sei, tinha que acontecer. Eu sei que o irmão Branham tem que vir para revelar trovões, novo nome. Mas isso daí está mostrando que está tudo revelado. O que pode ser isso daí? Isso é o cumprimento de Apocalipse 10, 8 a 11. Lá atrás era o cumprimento da profecia de Isaías 40. As folhas das árvores estavam batendo palmas. Foi a expressão de Deus na boca de um profeta. Escreve aí, as folhas das árvores estarão batendo palma. Sabe o que era isso? Era a chegada de João Batista do deserto. Como vão entender uma mensagem dessa? Só eleito para entender. Então, como vão entender agora o novo nome, 7 trovões, 7º selo encarnado? Como vão entender? Só os eleitos para entender. É Deus cumprindo profecia da Bíblia Sagrada para terminar. Ele tem que terminar. Deus não pode ir aos judeus, não podia ir aos judeus no tempo do irmão Branham. Por isso Deus diz para ele, não é hora. Pois era Apocalipse 10, de 1 a 7. Ainda Deus tinha que cumprir 10, de 8 a 11. Não é hora. Você não vai lá agora. Agora é o tempo dessa profecia. Nos dias do irmão Branham, as pessoas ficavam admiradas. Que tipo de mensagem é essa? Ou ele vem pregando o batismo em nome de Jesus Cristo. Ele vem falando contra a Santíssima Trindade. Ele vem dizendo que Deus é um só. Que tipo de mensagem é esta? Era Deus cumprindo Apocalipse 10. De 1 a 7, e quando ele vem revela selos, novo nome, as pessoas nem percebem. Ele prega para o seu próprio tabernáculo e diz, está acontecendo coisas aqui entre vocês, que eu sei que vocês não estão vendo.
Mas está acontecendo aqui, pergunta e resposta sobre o selo 7 a 10. Está acontecendo aqui, mas vocês não estão percebendo. Porventura não está acontecendo alguma coisa aqui, no Brasil, aqui em Franca, que o Tabernáculo Brana de Franca também não está percebendo? Será que não está acontecendo? Deus ajude que nós todos estejamos percebendo o que está acontecendo quando Deus vem e manifesta a sua palavra. Deus não vem aqui para dar glória ao homem. É o homem que tem que dar glória a Deus. Deus não levanta o homem para o homem dar glória ao homem. Deus levanta um homem para o homem dar glória a Deus. Aleluia. Mas o que era aquilo? Era Deus cumprindo Isaías 40, onde ele disse: eis que ele faria nos últimos dias, como ele enviaria o seu servo e o que faria ele. Então encontramos que poucas semanas após aquilo, que o homem estava tão seguro de sua mensagem que disse: há um no meio de vós do qual não sou digno de levar suas sandálias. Ele vos batizará com o Espírito Santo e fogo, como eu tenho batizado com água. 76, com a atração sobre a montanha. E certo dia, um simples jovem, com cerca de 30 anos de idade, desceu e foi batizado. E quando esse homem veio, lá havia uma certa atração pelo profeta. O profeta agia estranhamente, me perdoe, naquele dia. A congregação não podia deixar de observar os atos daquele profeta quando ele estava debatendo com os sacerdotes através do rio. Ele disse: Deus destruiu este altar. Deus nos disse que fazemos isto. Moisés é o profeta e nós cremos em Moisés. O sacrifício nunca cessará, diziam eles aos pregadores, dizendo: o sacrifício nunca cessará. Vai continuar o sacrifício de bodes, de ovelhas, de cabritos, de touros. Vai continuar, o sacrifício não vai cessar. Escuta aqui. E eu posso ouvir João respondendo lá atrás, dizendo: não lestes vós nas Escrituras o que disse Daniel, o profeta? O sacrifício de cada dia cessará? As pessoas ficam dizendo: o sacrifício da lei não pode cessar. Cessou. O sacrifício da graça não pode cessar. Cessou. O sacrifício da revelação não pode cessar. Vai cessar. Aleluia. Vocês veem cada coisa boa que tem na mensagem do profeta, tudo escondidinho aqui. Fica tudo escondidinho aqui. É tão bom isso daqui. O profeta agia, a congregação, eles disseram: Deus construiu este altar, Deus nos disse para fazermos isto. Moisés é o profeta e nós cremos em Moisés, o sacrifício nunca cessará. 78, com a atração sobre a montanha. Eu posso ouvir João respondendo lá atrás. Quer dizer, uma voz que contraria as milhões. É uma voz. Ele dizia assim: oh, o cordeiro não pode ser do trono. E nós: o cordeiro saiu do trono. E está na Bíblia, está na mensagem. Isso tinha que acontecer para que o sétimo anjo pudesse vir e revelar a palavra, os mistérios que estavam escondidos desde antes da fundação do mundo. Deus fez essas coisas, tudo manifesta para nós de uma forma simples, pequena. Quem despreza o dia das coisas pequenas? Aleluia. E tem chegado aquela hora. Não leram vocês o que Isaías disse no capítulo 40? Voz do que clama no deserto, preparai caminho ao Senhor. Há duas profecias para mim. E outra coisa, não reconheceram vocês nosso profeta há 400 anos atrás, que era Malaquias. Vocês não reconheceram nosso profeta Malaquias, 400 anos atrás, quando ele falou no capítulo 3 e disse: eis que eu vos envio o meu anjo que preparará o caminho diante de mim. Tinha uma mensagem, tinha uma profecia, avisando: eu vou mandar um anjo. Mas que anjo, meu irmão? Deus dizendo através do profeta Malaquias, capítulo 3, eu vou mandar um anjo para preparar o caminho diante de mim. Alguém que visse João Batista diz: só pode ser diante dele mesmo, porque eu não queria um homem para preparar caminho para mim, barbudo, feio, esquisito,
desse jeito, comendo diferente dos outros, só indo para o mato. Eu não queria um louco desse na minha dianteira. Mas Deus disse, eu mando um anjo, eu envio um anjo, e esse anjo era esse homem. Toda aquela esquisitice, era Deus trabalhando naquilo. Toda a esquisitice que você vê hoje, é Deus trabalhando através disso. Aleluia. Glória a Deus. Eis que eu vos envio um anjo que preparará o caminho diante de mim. Não sabem vocês que está se cumprindo esta profecia? A profecia estava sendo cumprida. Vocês não sabem que Apocalipse 10, de 8 a 11, está dizendo que alguém vai comer o livro, que é João, e João é tipo da noiva, a igreja de Deus, que come o livro e profetiza outra vez. É Deus cumprindo sua palavra. Você sabe que esta mensagem de hoje, Apocalipse 10, 8 a 11, que você está comendo um livrinho revelado, aberto, porque antes não podia nem olhar para ele, mas agora se pode comer o livrinho aberto, revelado. E quando você come este livrinho aqui, está escrito na própria Bíblia, o que você vai fazer, vai profetizar a povos, reis, nações e línguas. Despreocupe, apenas creia, a profecia tem se cumprido. 79, qual a atração sobre a montanha? E por aquele tempo o profeta voltou e disse, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. É o que eu vejo ali, que esse profeta tão despreocupado, não está preocupado em ter membros, não estava preocupado em ganhar, não estava preocupado em perder, porque ele pregou uma mensagem que ao invés dele falar bem dele, ele falou foi do outro. E se ele pensasse assim, ó, eu vou perder dizimista, eu vou perder gente ao meu lado, eu não posso apontar aquilo ali. Mas João sabia, eu sabia, não sou eu, é aquilo lá mesmo. Vocês vão ficar comigo, vão perder tempo, que meu ministério já acabou. Ele apontou o dedo, eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E a Bíblia diz que 2 de seus discípulos, ouvindo isto, deixaram João Batista e seguiram a Jesus Cristo. Isso foi o que William Branham mostrou. Haverá um ministério no último dia, na noiva de Cristo? E sim, é o ministério da hora. Esse ministério está composto de profetas, evangelistas, apóstolos, evangelistas, pastores e mestres. Ele diz, mas será tão humilde. Quem despreza a coisa humilde e simples? Quem é que está desprezando o dia da coisa humilde e simples? É o grande, é o não revelado. O revelado não despreza, o revelado vai na manjedoura. Já, todo mundo fala, você acha que da manjedoura tem alguma coisa que presta? Vem e vê. É a mesma coisa. Você acha que dos Estados Unidos tem alguma coisa que presta? Leia a mensagem do profeta e vê. Você acha que de Franca sai alguma coisa que presta? Escuta o CD e vê. Examine. Não fique julgando, não. Examine. Se você não viu nada, deixa aquilo quieto. Os saduceus não viram nada, os fariseus não viram nada, os essênios não viram nada, o Anás não viu nada, o Caifás não viu nada. Mas Maria Madalena viu. Ele é o meu Deus. A samaritana diz, olha, vem cá, vim te ver um homem que falou toda a minha vida, porventura não é este o Messias? Vem cá ouvi-lo, vem cá vê-lo. Esse é o nosso ministério. Você vai falar mal do ministério? Não. Escuta. Você sabe que mensagens que nós, há anos atrás, ouvíamos, mesmo dentro de pregadores da mensagem, há 15 anos atrás, que nós gostávamos daquilo. Se você ouvir hoje, você não dá conta de terminar a pregação, porque aquilo perdeu o teor,
Passou o tempo. As pessoas é que não percebem. Passou o tempo. Mas vocês estão ouvindo aqui algumas pregações nossas de 10 anos atrás. E olha para você ver como que a coisa era, 10 anos atrás. O que é isto? Oh, graças a Deus, ainda tem alguém pondo fogo no altar, pondo lenha no altar. E aquilo não apaga, porque o pavio, tem um pastor que vai lá e puxa o pavio, apara o pavio da igreja e começa a pegar fogo outra vez. O que Deus faz é isso. Cada vez que Ele manda uma pregação, Deus está aparando o pavio. No ano 2000, Deus veio e cortou o pavio, que já estava com caroço na ponta de pregações do centro-oeste do Brasil. Deus veio, meteu a tesoura, cortou aquele caroço da ponta e puxou o pavio e começou a incendiar. A era terminou, o Cordeiro saiu do trono, Deus tem novo nome. Aquilo foi Deus quem fez. O que Deus faz, você não pode tirar, você não pode mudar aquilo. Você não dá conta de mudar. Deus puxou o pavio. Eu posso falar que Deus puxou o pavio em 72 também, 1972, quando nós estávamos nas denominações, que não sabíamos nada da deidade, não sabíamos nada de profeta, nada de batismo. Aí Deus veio também com uma mensagem em Goiânia e puxou o pavio, cortou os pentecostais, o caroço, que já não estava incendiando mais. Vocês que têm lamparina, vocês já usam lamparina ainda? Mas quem tem lamparina sabe que ela vai criando um caroço na ponta do pavio, e você põe em fogo, aquilo aí fica só na pontinha do pavio, não está adiantando nada. Você tem que puxar aquilo, cortar, e aí você põe fogo, e ela suga o óleo, o Espírito Santo que está lá dentro, assim. Ela suga, o crente está sugando o que está dentro da lamparina. Se dentro de você não tem azeite, como você pode produzir luz? O pavio pode ser Deus, mas o azeite está dentro de você. E o pavio é o meio pelo qual Deus anda, Deus te guia, Deus mostra a luz. Mas você tem que cortar de vez em quando aquilo que já ficou um caroço na ponta e não está dando conta de dar luz mais. Deus nos dê graça e força, porque cada um de nós, quando não somos um diácono que trabalhamos corretamente, nós estamos precisando da mesma coisa. Fala, Senhor, puxa o pavio, corta esse caroço que está atrapalhando eu produzir luz. É você, como um diácono, como um obreiro, como um pastor, é que tem que produzir luz. Fala para Deus, corta esse pavio, corta, porque está tudo cheio de caroço aqui em cima, já deu bastante luz, mas agora não dá mais. Mas já fiz isso, já fiz aquilo. Não quero saber nada que você já fez, não. A questão é o presente não tem luz mais. Você chega ali com fogo, aquele borrão atrapalha, você mete fogo, mas não pega fogo. Tem que ter alguém com sabedoria, vai lá e puxa o pavio, corta aquele borrão, aí aquele pavio, é só colocar um pouquinho de fogo, que ele incendeia tudo. O que tem acontecido com você? São muitas pregações. Nossa, não, uma pregação incendeia, as demais é só para manter depois. Uma pregação já incendeia, uma mensagem incendeia, porque já cortou o pavio. Mas você quer ficar com esse pavio, esse borrão na ponta, aí mesmo dentro da primeira e segunda etapa, está cheio de borrões. Eles não têm coragem de deixar cortar a ponta, esse borrão, para puxar o pavio e acender novo nome, acender o sétimo anjo, acender a revelação. Mas é tempo disso. Amém. Deixa eu ver se eu termino aqui logo. Muito bom. Esse pedacinho aqui daria uma mensagem. Só esse daqui. A profecia estava sendo cumprida. 79, com a atração sobre a montanha. E por aquele tempo o profeta voltou e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Agora, qual é a atração? Foi mudada do profeta à sua profecia. A coisa é mudada do profeta à sua profecia. E nós temos que entender isso.
Você sabe que Apocalipse 10, de 1 a 7, foi mudado da Bíblia para o profeta. Foi mudado para o profeta. Você sabe que as pregações do profeta foi mudado dele para os livros. Você sabe que Apocalipse 10, de 8 a 11, foi mudado da Bíblia para nós. Você está dando para você entender isso daqui? É a maneira de Deus trabalhar. É a profecia. Foi mudado do profeta à sua profecia. Então, é mudado de uma coisa que você não vê para o que você vê. É mudado da escritura que você não via para o William Branham. É mudado de William Branham para a mensagem que você lê. É mudado da Bíblia para o ministério da noiva desde o ano 2000, explicando ao povo porque a noiva comeu o livro, comeu o livrinho e agora aguenta. Aguenta porque ela vai falar mesmo. E ela tem o seu representante no dia para falar. E o Senhor diz, ela não pode falar, mas Ele está falando. Ela fala através dele. Ela fala através dele. Ele a representa aqui nesta terra. E assim como o Espírito Santo está fluindo, te dando mensagens, te dando o pão da vida, alimentando corpo, espírito e alma. Obrigado, Senhor, por mais esta oportunidade de te adorar, de saber que o Senhor vem cumprindo profecias. E faltava a profecia de Apocalipse 10, 8 a 11. Faltava a noiva tipificada em João, que foi ao anjo forte, pegou o livrinho e comeu o livrinho e profetizou outra vez a povos, reis, nações e línguas. E nós estamos aqui, Senhor, com esse livrinho já mastigado, já no ventre espiritual, amargando, Senhor, amargando, porque aí vem a hora das pessoas falar contra, das pessoas não enxergar, das pessoas levantar falso. Mas, Senhor, nós não aguentamos ficar sem mastigar, engolir e logo profetizar. Falar para eles que esta é a verdade. O mesmo que o seu profeta pregou é o mesmo que está saindo agora, no tempo desta noiva gentia, que está para ser raptada. Mas antes do arrebatamento, ela primeiro come o livrinho e profetiza a povos, reis, nações e línguas. Sabendo, Senhor, que é um dia de coisas pequenas. 7 trovões, 7 selos. O seu profeta diz, quando se fala numa grande revelação, se pensa ali no Vaticano. Ele diz, não, vem na manjedoura. É uma coisa pequena. Quando se pensa em 7 trovões, novo nome, novo nome gentil de Deus, o nome gentil da Nova Jerusalém, ou da Jerusalém. Então, se pensa em grandes coisas, grandes pregadores para falar isso. Não, vem numa manjedoura, vem num pequeno tabernáculo, numa pequena congregação que crê, que admite aquilo ser a verdade. Obrigado, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém. Esquecerei a luta, a prova, a dor. O meu presente será linda história.
descer.